bem-vindos a mais um GC Living. É muito bom este tempo que nós temos vivido na presença do Senhor. Como é bom poder parar tudo que a gente está fazendo por alguns minutos e nos assentarmos aos pés do Senhor para ouvir a direção dEle, para ouvir o que Ele tem a nos dizer nestes dias tão difíceis que nós temos vivido. Que Deus te abençoe aonde você estiver e que essa mensagem fale ao seu coração. Que você compartilhe com familiares, com amigos, com pessoas que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus nestes dias que nós temos vivido. E o tema da lição dessa semana é a dor da espera. A dor da espera. É um tempo muito oportuno para nós falarmos deste tema, né? E essa mensagem nasceu no meu coração alguns domingos atrás. Eu não sei se você teve a oportunidade, mas alguns domingos atrás eu assisti uma reprise de um jogo da seleção brasileira, da final da Copa do Mundo de 2002. Inclusive quando o Brasil foi pentacampeão. Eu não sei se você acompanhou esse jogo, mas há 18 anos atrás eu estava ali, assentado, com meu coração quase saindo pela boca, porque era um jogo muito importante, afinal era uma final de Copa do Mundo, e eu tinha uma expectativa muito grande, mas ao mesmo tempo o medo tentava me consumir, porque eu estava com muito medo que o Brasil perdesse, né? Eu acompanhei, e eu acho que foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, então a expectativa no meu coração era muito grande. Mas eu me lembro que eu fiquei tomado pelo medo até que o juiz apitasse pela última vez aquele jogo. E só que foi engraçado que vendo a reprise, alguns domingos atrás, 2 ou 3 domingos atrás, a experiência foi bem diferente. Foi uma experiência extraordinária para mim, porque eu já sabia o resultado final daquele jogo. Eu já sabia que o Brasil seria campeão. Então, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de assistir um jogo sabendo o resultado daquele jogo. Foi quando Deus começou a ministrar o meu coração a respeito dessa dificuldade que nós temos com a incerteza, com o amanhã, né? Essa ansiedade que a gente vive pelo dia de amanhã, por ter o controle de todas as coisas nas nossas mãos. E quando nós somos colocados neste lugar de incerteza, de dúvida, é como se nós perdêssemos o controle, e eu tenho certeza que você, talvez em algum momento dessa pandemia que nós temos vivido, tenha se encontrado nessa situação. Então, vendo aquele jogo ali, o Espírito Santo falou comigo, porque eu me recordei de todos estes anos atrás, quando eu assisti aquele jogo, e eu não sabia o resultado. Tive que viver ali minuto a minuto, né? Do primeiro tempo, do segundo tempo, e com muito medo de que o Brasil ele perdesse aquele jogo e nós não fôssemos os campeões. E, na realidade, irmão, só tem uma coisa que eu considero pior do que o isolamento social, que eu considero pior do que não poder ir aos shoppings, não poder frequentar os lugares que a gente tinha costume de frequentar, de não poder estar com as pessoas, de não poder abraçar, de não poder estar perto, né? Eu acho que você há de concordar comigo, mas a pior coisa em toda essa situação é não saber quando ela vai acabar. É não saber, é viver essa incerteza, é sermos obrigados a viver um dia de cada vez. É sermos conduzidos para esse lugar de total dependência em Deus. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Muita gente, eu acredito, conheço algumas pessoas que têm reduzido a sua carga horária no trabalho, que não têm trabalhado os mesmos turnos, muita coisa tem mudado e nós temos vivido de maneira praticamente diária, todos os dias um novo começo, para vermos como é que vai ser, né? E eu acredito que em determinados momentos você tenha sofrido, assim como eu sofri, nessa mudança de rotina,
E é sobre isso que nós vamos falar nesta rápida e objetiva lição. É um tempo muito propício, como eu disse, para nós falarmos sobre este tema, sobre a incerteza, sobre as preocupações com o amanhã, sobre as contas que vão vencer no mês que vem, porque nós não sabemos se teremos os recursos, nós não sabemos como serão os próximos dias, as próximas semanas, porque nós estamos vivendo em um tempo que as coisas, elas literalmente fugiram do nosso controle. Fugiram do nosso controle. E talvez isso nunca tenha acontecido de forma tão intensa, e por isso a gente tenha sofrido tanto. Não sei você, mas pelo menos para mim é a primeira vez que eu me deparo com uma situação intensa como nós temos vivido, como nós temos passado nesses dias. E a realidade, irmãos, é que nós temos uma tendência de autossuficiência. Nós temos essa tendência. Nós queremos ter o poder, nós queremos ter a informação, queremos ter um planejamento bem elaborado para o próximo ano. Eu tenho esse costume de chegar todos os finais de ano e apresentar diante de Deus os meus alvos e os meus projetos para o ano seguinte. E eu acredito que, assim como eu, praticamente todos os planos, eles foram prorrogados, eles foram alterados, e agora nós estamos vivendo essa incerteza, essa dor de esperar. Essa dor de esperar. Nós temos sido movidos para este lugar em que nós dependemos 100% de Deus. Às vezes a gente até pode pensar que a gente pode depender do governo, a gente pode depender da presidência, pode depender da medicina, mas todos nós, todas as esferas da sociedade estão 100% dependendo de Deus. Quando a gente acha que virá o pico muda, as datas mudam, os números mudam e nós voltamos para este mesmo lugar. Para este mesmo lugar. E a pergunta que nos soa neste tempo é como nós podemos passar por essa situação e sermos aprovados. Como nós podemos passar, qual deve ser a minha postura neste tempo de espera obrigatória? Como deve ser a nossa postura? Eu quero ler rapidamente com você um texto que está no livro de Salmos, capítulo 40, verso 1. Salmos 40, verso 1, e diz assim, eu vou ler nas duas versões, na King James e vou ler também na Almeida. Na versão King James diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E na versão Almeida diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esses são salmos de Davi, e eu queria me ater aqui a esta expressão. O texto diz que Deus, ele se inclina. Em qualquer versão que você ler este texto, a Bíblia vai dizer que Deus, ele se inclina. E essa palavra no texto original, no hebraico, ela descreve um sentido de literalidade, de ser uma palavra literal, no sentido de inclinar-se. Não quer dizer que Deus está se prostrando sob o clamor de um homem ou de uma mulher, mas o texto nos dá um entendimento de que Deus, ele se move. Deus, ele para, ele observa e ele percebe com atenção, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. É como se Deus se abaixasse para ver que alguma coisa chamou a atenção dele. É como se nós provocássemos uma reação em Deus. Por isso ele prontamente se inclina, porque ele encontra alguém com duas atitudes, conforme o texto diz. Duas atitudes neste texto provocaram essa inclinação de Deus, essa atenção especial voltada por Deus. E perceba o que o texto diz. Esperei confiantemente. Essa é a primeira atitude que eu e você precisamos aprender com essa lição hoje. Esperarmos com confiança.
Tem uma diferença em apenas esperarmos e esperarmos com confiança. Porque quem espera confiando não reclama. Quem espera confiando não murmura. Quem espera confiando acredita. Permanece acreditando que o socorro virá, que tudo vai ficar bem, que Deus está se movendo, ainda que eu não veja, ainda que os meus olhos não contemplem, ainda que os meus ouvidos não ouçam. Ainda mais neste tempo que nós temos vivido, são tantas vozes, que a gente acaba ficando meio perdido. E a segunda atitude, o texto diz que o salmista, ele clama a Deus, ele espera confiantemente, e ele clama, ele diz, clamar é dizer com corpo, alma e espírito, o quanto eu dependo do Senhor e somente dele. Não é uma oração comum, uma oração de agradecimento, uma oração para que Deus abençoe o meu dia, é um clamor específico, é uma oração incessante. É um clamor, é um pedido com corpo, alma e espírito. É um estado em que nos colocamos diante do Senhor em dependência, olhando para tudo que nós temos vivido, olhando para todas as situações, mas permanecendo crendo. Permanecendo crendo. Essas duas atitudes provocaram essa inclinação em Deus, chamaram a atenção de Deus. Então, se você quer passar por este tempo de espera obrigatória, este tempo em que não podemos nos mover fisicamente, mas nós temos a oportunidade de nos movermos espiritualmente. Nos movermos espiritualmente. Nós precisamos esperar confiantes. Esperarmos confiando no socorro de Deus, confiando de que tudo vai ficar bem. E nós precisamos continuar clamando. Precisamos continuar neste lugar de dependência, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Porque eu tenho certeza que em meio a este tempo, nós seremos aprovados na espera. Nós seremos aprovados. A verdade, irmãos, é que por meio da Bíblia, por meio das Escrituras, Jesus ele já nos revelou o resultado final do jogo. Assim como eu vi a reprise do jogo e sabia que o Brasil seria campeão, Cristo já nos designou como mais do que vencedores. Como mais do que vencedores. É isso que Cristo diz, é isso que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, Jesus ele não disse que nós não levaríamos gols, Jesus ele não disse que não haveriam contusões no meio do jogo, Jesus não nos disse que alguns jogadores deixariam de sair do nosso time. O que ele nos garantiu é que nós seríamos mais que vencedores. Muitas vezes nós estamos sofrendo com a dor da espera porque nós nos esquecemos do final da história. E o Espírito Santo ele quer te lembrar neste dia, o Espírito Santo quer me lembrar neste dia o final da história. E no final da história, nós somos mais do que vitoriosos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulações, nem lutas, nem o porvir, nem o que já passou, nem anjos, nem potestades, nem demônios, e nem o coronavírus, nem uma pandemia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nós precisamos continuar nos movendo neste lugar de confiança, neste lugar de clamor a Deus, de dependência em Deus. Espere com paciência. Espere com paciência. Espere se lembrando das respostas que Deus já te deu no passado, porque isso vai gerar fé no seu coração, para continuar confiando que tudo vai ficar bem. Que tudo vai ficar bem. Lembre-se das situações em que você já passou e que o Senhor veio com providência sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua história. Dependa exclusivamente de Deus. Nós temos sido impelidos a abraçar a fé e viver o hoje. É isso que tem acontecido. Sem termos planos para o amanhã.
E essa é uma excelente oportunidade para Cristo se tornar suficiente para mim e suficiente para você. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida. Nós vamos disponibilizar aqui na tela os nossos meios de comunicação para que, enquanto os nossos cultos não retornarem, você acompanhe as mensagens, você esteja com seu coração queimando pela presença de Jesus, pela palavra de Deus, para que tudo fique bem. Em tempos de pandemia ou em tempos de alegria, que o Senhor continue sendo o centro da minha e da sua vida, em nome de Jesus.